Olá! Você já se questionou quais foram as motivações psicológicas que levaram os homens medievais às cruzadas? Será que era só nas questões bélicas ou também tinha as questões religiosas e de contratos que existiam ali no sistema feudal? Por que será que surgiu esse ato quando fosse fazer alguma prece? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Cruzadas. Vamos lá? Oi pessoal, faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui. Eu estava participando da elaboração de um curso, onde eu vou ensinar o conteúdo de história através da história da arte. Então é bem legal esse curso. Ele vai estar sendo disponibilizado na Hotmart. A gente está terminando de preparar ele para poder gravar. Então logo vai estar lá na plataforma e eu aviso aqui vocês. Por isso que eu fiquei um pouco afastada. Mas vamos continuar dando continuidade aí, sobre os estudos da Idade Média, e utilizando filmes e daí por diante com conteúdo todo de história, tá? Bom, pra quem não sabe, eu já tenho outros vídeos onde eu falo sobre Idade Média, vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você preferir assisti-los antes de iniciar o conteúdo aqui de hoje, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai te levar diretamente pro início da playlist, aí depois automaticamente você vai entrar no conteúdo aqui de hoje, tá bom? Bom, eu já tenho um vídeo onde eu falo sobre as cruzadas, e nesse vídeo eu falo das questões econômicas, que motivaram aí as pessoas a irem para as cruzadas, no vídeo de hoje eu vou focar nas motivações psicológicas, o que estava acontecendo na mentalidade medieval que fizeram homens a irem nessa empreitada das cruzadas. Então a gente vai entender direitinho isso, Para isso a gente tem que entender que a mentalidade da época medieval era composta por três elementos principais, tá bom? Um era a contratualidade, o outro era belicosidade e a religiosidade. Esses três elementos eram o que movia a mentalidade medieval. E pra gente entender por que as pessoas abraçavam a ideia, o conceito de ir por uma guerra, que as cruzadas acabam sendo uma guerra mesmo, a gente entender essa mentalidade e esses três elementos. Vamos começar pela contratualidade, Essa contratualidade está relacionada às relações humanas feudais, tá? A sociedade feudal, ela estava fortemente baseada no contrato, A desigualdade social era justificada, inclusive, por esse contrato, A exploração de uma pessoa, de uma camada da sociedade, explorando outra camada da sociedade, era uma ideologia muito forte pregada ali por toda a Idade Média, E está relacionada à troca equilibrada de serviços, Então, isso que moveu ali essa sociedade muito bem, com as classes sociais muito bem definidas e baseada na exploração, tá? Algumas pessoas da sociedade tinham a função de orar pelo bem de todos, que era o clérigo. Outros, proteger a sociedade dos perigos, Podia ser uma guerra, poderia ser também animais, porventura, que podiam adentrar um feudo e tudo mais. Então, esses eram os guerreiros. E os outros que eram os encarregados da produção, que eram os camponeses, A força de trabalho que estava ali responsável por alimentar todos, produzir para todos, tá bom? Essas relações ficou conhecida como vassalagem, Um é vassalo do outro, certo? E é o que rege a sociedade feudal, é o que sustenta a sociedade feudal, Essa questão de vassalagem ultrapassa as relações humanas, As relações interhumanas, tá? E passa para as relações com Deus. Por exemplo, um sujeito que estava acamado, doente, ele fazia a oração dele e pedia a Deus que se curasse, ele ia trabalhar para recuperar a Terra Santa. Então é uma forma dele de uma troca de favores. Aí, Deus, você me cura e eu vou te dar esse favor. Eu vou lutar na Guerra Santa para te ajudar aí a restaurar a cristandade na Terra Santa. Querendo ou não, se torna uma relação de vassalagem, de trocas de favores entre o homem e Deus. Inclusive, fazer esse gesto de colocar as mãos juntas para fazer uma prece é uma reprodução do gesto do vassalo
prestando homenagem ao seu Senhor. Por isso que quando a gente ora, muitas das vezes, a gente faz esse gesto, tá? Bom, no filme, a personagem do filme A Cruzada, né, a personagem do Orlando Bloom, se torna vassalo do rei Baldin ao assumir as terras que eram de seu pai. Então ele tem uma relação de vassalagem aí. Ele vai lá cuidar da terra dele, que é dele, ele é um nobre, né, que cuida ali das suas terras e tem os seus camponeses, porém, a qualquer momento que o rei Baldin precisa dele, ele vai ser solicitado e ele tem que ir imediatamente, como acontece no filme, tá? Então, essa é uma relação de vassalagem aí, só para vocês entenderem mais ou menos como é, tá? Tinha também a questão da belicosidade, né, que a gente falou ali no início do vídeo, desculpa. Desde o século XI, né, o diabo é visto como um vassalo de Deus que se rebelou. Então, ele era um servo de Deus que não queria seguir ali os mandamentos de Deus e se rebelou. Então, esse é a personagem diabo no imaginário medieval, tá? Ou seja, esse diabo, né, ele quebrou o contrato com Deus, né, a relação de contrato que tinha ali na Idade Média, certo? Dessa maneira, os homens medievais, né, os vassalos fiéis, né, começam a combater o demônio. Então, qualquer coisa que não está seguindo os padrões ali da época era considerado algo demoníaco, certo? A própria missa é uma representação simbólica desse combate entre os homens de bem contra esses homens demoníacos, tá bom? Neste período, as igrejas eram edificadas como se fossem fortalezas, né? O estilo romântico, né? A gente fala muito disso no curso de História da Arte, né? Que as igrejas no período romântico são verdadeiras fortalezas, né? Inclusive, elas são conhecidas no período como fortalezas de Deus. Ela tem uma estrutura que remete a uma fortaleza mesmo, dando referência, alusão a esse combate religioso entre o inferno e o céu, o que é demoníaco, o que é divino, tá bom? Isso ultrapassa ali essa camada da igreja, né? O clérigo, juntamente com os guerreiros, formam a elite que dirige esse combate, que tá ali na frente desse combate, tá? O clérigo utilizando suas armas espirituais, tá? Para enfrentar os inimigos da fé, e os guerreiros enfrentavam os invasores de suas terras. Lembra que neste período, quem não seguia o cristianismo era considerado pagão ou bárbaro e tinha que ser combatido, tá bom? Os inimigos eram vistos como um exército demoníaco mesmo, que precisava ser combatido a qualquer custo, tá bom? Dessa maneira, o conflito tinha um caráter político, que é defender a terra desses inimigos que podiam ser pagãos, né? E também religioso. Então, há uma junção da política com a religião aí nessa questão de conflito, de combater os demônios, tá bom? O filme As Cruzadas mostra essa relação nas diversas cenas onde os personagens, né, discutem se vão ou não enfrentar os inimigos muçulmanos, né? Então, ele mostra esse debate, esse diálogo que há entre combater os infiéis, tornando-os demoníacos, né? E proteger a cidade, que é a questão política, e a fé cristã ali dentro de Jerusalém, tá bom? Dentro de Jerusalém, no filme, né, no período que é retratado o filme, prevalece a hegemonia cristã. Então, é uma forma deles não deixarem os muçulmanos entrar também. Então, por isso que tem um caráter político e religioso. E por fim, a gente vai falar do terceiro elemento, que é a religiosidade, né? Essa é a principal característica do período feudal, né? Temos que pensar que o sujeito medieval é um ser primitivo, né? Ele não tem acesso à educação, à cultura, é bem primitivo mesmo, né? Então, o que eles não encontravam uma explicação lógica, principalmente para os fenômenos da natureza, eles colocavam ali na conta de Deus, né? Sendo positivo ou negativo, né? Por exemplo, choveu, a chuva vai ajudar na agricultura, então é algo positivo, é algo divino. Aconteceu um maremoto, é algo que vai destruir a ação do homem ali na natureza, então isso não é algo, é algum castigo, é algo demoníaco, tá bom? E aí eles vão encontrando explicações na religiosidade para esses fenômenos, né? Bom, para se aproximar de Deus e adquirir mais bênçãos, né, o homem feudal fazia um conjunto de obrigações, né? Então ele fazia preces, esmolas, jejuns e peregrinações, que é o nosso foco aqui, pra gente entender as cruzadas, tá bom? Os peregrinos, né, as peregrinações aconteciam por toda a Europa e inclusive o Oriente Médio, né? Existiam várias cidades que tinham essas rotas de peregrinação, e aí as pessoas iam
caminhando, iam atrás das indulgências, né? De ver as indulgências, que são essas relíquias religiosas, né? Então, tudo isso fazia com que eles se movimentassem pelos territórios europeus, tá? Então, esses peregrinos eram estrangeiros que procuravam a espiritualização, tá? Então, eles saíam do seu habitat natural, do seu mundo, né? Onde ele vivia, para ir atrás dessa busca pela espiritualidade, né? Nessas viagens, eles enfrentam diversas dificuldades e perigos, tá? As cidades que atraíam os peregrinos geralmente estavam próximas a territórios muçulmanos, né? Então, os peregrinos que estavam lá estavam já combatendo, tendo um tipo de cruzada ali para poder defender a fé cristã, tá bom? E eles enfrentavam as maiores dificuldades. E dessa forma, quanto mais dificuldade ele enfrentasse, mais purificado dos seus pecados ele estaria, né? Então, esse era o pensamento da época, certo? O filme As Cruzadas se passa em Jerusalém, que é uma cidade de peregrinação ali no período, tá? Então, muitas pessoas iam lá em busca dessa salvação, né? De pagar os seus pecados e assim por diante, tá? Dessa maneira, a gente pode concluir que as cruzadas eram uma peregrinação armada, certo? São peregrinos que estão indo armados para algum lugar. Já que reúne as características dos 3 elementos que permeiam a mentalidade feudal. O importante é falar que as cruzadas, o homem não precisa necessariamente estar armado. Ele pode estar pregando a fé cristã por onde passa, né? Então, você ser um peregrino e estar levando a fé cristã é um tipo de cruzada. Existiam as armadas, que viravam guerras mesmo, e também essas que eram mais de convencer as pessoas a se converterem. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre as cruzadas, né? E aí a gente vai entender as cruzadas no Oriente e no Ocidente. Então eu vou voltar a falar das cruzadas. Vou usar novamente o filme Cruzadas, né? Porque é um filme completo que aborda a questão. No vídeo de hoje eu utilizei esse livro aqui que chama As Cruzadas, do Hilário Franco Jr. Ele é super facinho de ler e gostoso, super recomendo, tá? Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo, tá? Junto com ela eu vou deixar os outros links, né, relacionados à Idade Média que eu já gravei aqui, né? O link dos outros vídeos que estão falando sobre Idade Média e também o trailer do filme Cruzadas. Bom, pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque é dessa forma que você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias tem vídeos, né? Agora eu voltei com tudo, então todo dia vai ter vídeo aqui no canal, sendo de segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta, desculpa, História Geral, quarta-feira, História do Brasil. Terças e quintas eu estou analisando questões de FUVEST, Enem, de vestibulares antigos. Então deixe nos comentários as sugestões de questões que vocês queiram que eu dou uma olhada pra gente estar conversando, tá bom? Além disso, tem o meu Instagram, que é esse @ que aparece aqui na tela em algum lugar, onde eu tô gravando vídeos para ajudar na questão da atualidades, né? No temas da atualidades. Neles eu relaciono temas da atualidades com filmes, né? Então ele ajuda você em 2 formas. Com os temas da atualidades e no pensamento de uma narrativa para redação. Então quem quiser, me segue lá, que vai ter vídeos lá, pelo menos um por semana eu coloco lá, tá bom? Além disso, eu tô dando aulas particulares no valor de R$10 para quem estiver precisando, então só me procurar nas minhas redes sociais, tá? Que eu vou estar te dando todas as informações direitinho, tá? E eu tô querendo montar grupos de estudo, né? Tipo aulões de temas da história. Então, se vocês têm interesse nos aulões, deixa aqui também nos comentários os temas que vocês têm interesse, pra eu estar pensando num aulão aí. E a gente vai conversando, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada. Eu esqueci, tem o meu TikTok também, que tem vídeos curtos pra ajudar na memorização do conteúdo. Mas é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.